Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Há pouco tempo, os patinetes eram apenas um brinquedo. Hoje, eles podem ser alugados para momentos de lazer ou até como alternativa de transporte. Mas é preciso ter cuidado. O aparelho, que parece ser inofensivo, pode causar acidentes graves. Eles estão por toda parte. Os patinetes motorizados oferecidos por empresas de aplicativos de celulares são práticos e quem usa aprova. Eu acho que é muito bom para a mobilidade urbana, só o valor que ainda está um pouco alto, às vezes dá o mesmo preço do Uber, mas na pressa vale a pena. Os patinetes elétricos são ideais para deslocamentos rápidos pela cidade, mas apesar de parecerem brinquedos inofensivos, é preciso ter alguns cuidados com eles. Isso porque não é difícil se desequilibrar ou perder o controle do veículo, o que pode causar acidentes ao usuário e a outras pessoas. Ainda não existem normas para o uso dos patinetes elétricos e algumas cidades já começaram a estudar a regulamentação deles. Enquanto isso, órgãos como o Procon de São Paulo pediram às empresas que oferecem o serviço de aluguel dados sobre o número de acidentes envolvendo esses veículos. No Distrito Federal, o Detran divulgou orientações aos usuários. Nas ciclofaixas e ciclovias, a velocidade máxima permitida não deve ultrapassar 20 km por hora. Nos locais de circulação de pedestres, como calçadas, praças e passarelas, o limite é de 6 km por hora. O uso do aparelho por menores de idade deve ser observado por um adulto. Em caso de acidente, os pais podem ser responsabilizados. É importante a pessoa que pretende usar com frequência os patinetes, ou se vai a algum parque com crianças, se eles têm os equipamentos de segurança individual, como capacete, joelheira, cotoveleira, luva, que utilize. Já que ele vai usar frequentemente, por que não garantir um pouco mais de segurança? Por que não pensar que se ele cair com esses equipamentos ele não vai se machucar? Então, apesar de não ser obrigatório, é importante, é válido e assim a gente evita acidentes e lesões. A automutilação é um comportamento que cresce entre os jovens e preocupa as autoridades de saúde. Uma lei sancionada prevê que as escolas passem a notificar os casos de automutilação aos conselhos tutelares. A meta é alertar as famílias e agir com rapidez na identificação dos casos. Sofrer bullying na escola e alguns problemas familiares fizeram a Gabriele começar a praticar autolesões. Aos 15 anos, quando ela começou a se cortar, os problemas pareciam insolúveis. A separação do meu pai, dos meus pais. Depois teve um momento que minha mãe caiu numa depressão profunda. E por ser criança e ver aquilo, eu estava absorvendo demais para mim. Esta jovem prefere não ser identificada. Para ela, as lesões começaram ainda mais cedo, aos 11 anos. Comecei com estilete e como eu vi que não era eficaz, eu passei para gilete. Aliviava. Momentaneamente aliviava, não é solução. E depois? Depois todos os problemas vinham de novo. O quadro começou a mudar quando elas pediram ajuda. Como esse vazio que se sente é uma dor sem sentido, eu crio através do corte, né, e eu libero endorfina. E isso, de certa forma, por um período curto de tempo, alivia a dor, que eu não sei dar nome, não sei de onde vem. A dor no braço é menor do que a tristeza. São frases assim que costumam estar por trás da automutilação sem intenção suicida, a chamada ASES. Cortar alguma parte do corpo é a lesão mais recorrente. Alguns fatores podem concorrer para o comportamento lesivo, como bullying, o cyberbullying, abusos na infância e na adolescência, negligência dos pais, da família e da escola. Tem alguns sinais de alerta que são importantes que a gente perceba. Por exemplo, o isolamento social, né? Aquelas pessoas que vão se isolando. E não é porque ela é uma pessoa tímida ou introspectiva, mas você percebe que com o tempo ela vai se isolando. Mudanças bruscas de comportamento. Tristeza profunda.
no caso dos jovens, a queda no rendimento escolar sem um motivo aparente. Ainda não existem dados oficiais sobre automutilação sem intenção suicida no Brasil. A estimativa é que cerca de 20% dos jovens passem por pelo menos um episódio ao longo da vida. Uma lei foi sancionada na semana passada como forma de enfrentamento ao problema. As escolas devem ficar responsáveis por notificar os conselhos tutelares a respeito dos novos casos. Entre os fatores de proteção estão diálogo, afeto, presença dos pais, prática de esportes, contato com a natureza e tolerância às diferenças. Se você é pai, se você é amigo, se você é professor, ao menor sinal de sofrimento que você perceba, escute, estenda a sua mão, ofereça ajuda e, se necessário, já encaminhe essa pessoa para os profissionais de saúde mental, que no caso são os psicólogos e psiquiatras. Você sabia que a organização aí da sua casa pode gerar economia financeira e ainda otimizar o tempo? É isso aí. Para isso, muita gente tem contado com a ajuda do personal organizer. Nada melhor do que uma profissional em organização para dar um up, ajudando na melhor composição dos elementos nos cômodos da casa. A organização, ela não é só colocar cada coisa no seu lugar, né? Ela organiza a vida da pessoa, ela melhora a qualidade de vida, facilita na hora de procurar alguma coisa, a pessoa logo já encontra, então tira todo aquele estresse, né? Que sempre está corrido, tá com pressa, quer achar uma coisa e não acha. Então a organização, ela é diferente da arrumação, né? Você sabe exatamente onde está cada coisa e a gente brinca que a gente dá uma casinha, né, para cada coisa. Então você tirou da casinha, depois você volta para a casinha e assim a gente consegue manter. Uma vez organizado, sempre vai estar organizado e a manutenção vai ser bem mais fácil. Vamos te mostrar agora uma rápida demonstração desse trabalho, que pode ser um auxílio para muita gente. Primeiro, a organização dos objetos da cozinha, separando em tamanhos e tipos os copos, xícaras, mantimentos e pratos do armário. De um lado a gente separou os copos de vidro, que eles estavam misturados, tinha um pouco do outro lado, então a gente reuniu tudo de um lado só. E do outro lado a gente separou os copos coloridos e as xícaras. E também a gente separou a parte de cima do armário para os mantimentos. Então, a gente tem os potes de mantimentos e do outro lado os pratos, que a gente fez a mesma coisa. A gente separou tudo que era igual e por tamanho, empilhando sempre os maiores embaixo e os menores em cima. Agora, no quarto, a troca de cabides e a organização em ordem dos tons de cores das camisetas. E na outra repartição, os objetos de perfumaria colocados dentro das caixas de acordo com a altura, enfileirados para melhor disposição e facilidade de escolha. E a gente optou por padronizar os cabides. A gente usou esse transparente, que além de neutro, ele é mais fino. Então acaba aproveitando melhor o espaço, né? Então a gente usou esse transparente fininho e a gente separou, tirou tudo, colocou de volta nos cabides que a gente trocou e a gente fez a separação por cor. A gente separou 2 caixinhas de acrílico transparente para poder estar visualizando melhor os produtos. Então, em uma a gente colocou os perfumes, né, e material de colírio, e no outro a gente colocou desodorante, tanto o spray, os maiores atrás e roll-on na frente. Organização e aparência caminham lado a lado. A personal organizer destaca que, embora não seja proposital, um bom aspecto visual acaba sendo consequência de seu trabalho. Ele não é o nosso principal objetivo, né? Mas é o que acaba chamando a atenção, né? Quando a gente olha, é o primeiro impacto, né, que a gente tem. O do antes e depois é a primeira percepção, mas no dia a dia a gente percebe que, além de beleza, tem a prática e a funcionalidade, que acaba sendo o mais importante, né? Só 1 de cada 20 calçadas no Brasil tem rampas para cadeirantes, segundo o IBGE. Para mudar essa realidade, uma ONG criou um projeto que chama a atenção para a falta de acessibilidade em diversas cidades do país. Nesta rua em São Paulo, o meio-fio ganha uma pintura, mas não é uma intervenção qualquer. A ideia aqui é chamar a atenção para a falta de acessibilidade. Do outro lado da calçada tem uma rampa para cadeirante atravessar a rua, mas deste não. Depois que a gente começou a correr por isso, assim, a gente começa a perceber o quanto falta, o quanto a gente passa despercebido por essas coisas que tá faltando para pessoas que precisam da gente, disso mais do que a gente, né?
Os grafites do projeto Sem Rampa, Calçada e Muro já estão espalhados aqui por São Paulo, pelo Recife e pelo Rio de Janeiro. Agora, artistas de BH, de Salvador e até de fora do Brasil também entraram em contato com o projeto para levar isso aqui para a cidade deles. Na capital paulista já surtiu efeito. Na última sexta-feira, a prefeitura colocou rampas em alguns locais marcados pelo grafite. Segundo o secretário municipal da pessoa com deficiência, 1,5 milhão de metros quadrados de calçadas devem ser adaptados nos próximos anos. É um número que diz respeito às calçadas mais utilizadas, com maior fluxo de pedestres e com maior número de reclamações do 156 também. Para Billy Saga, fundador da ONG que comanda o projeto, garantir a acessibilidade é garantir autonomia e segurança às pessoas com deficiência ou com dificuldade de mobilidade. Nós pagamos impostos como todo mundo, trabalhamos, gastamos, consumimos. A diferença é que eu estou sentado e você está de pé. E se eu tenho deveres, eu tenho que ter direitos iguais também. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.